preparou um lugar aonde a rua é de ouro, aonde existe um rio que desce, que sai do trono de Deus, maravilhoso, aonde o shalom vai estar permanente no nosso coração, aonde é um lugar de conforto, de paz. E aí eu quero ler daquele texto, deixa eu ver se eu marquei aqui, Lucas 16, está marcado aqui sim no estudo. Deixa eu ver isso que eu quero. Em Lucas 16, para mostrar que o que é real, você já leu esse texto, você conhece essa palavra, mas eu vou ler aqui e você vai observar alguma coisa. No versículo 19, Lucas 16. Vai mostrar que esse lugar é um lugar de tormento, é um lugar de separação de Deus. Inferno é um lugar de tormento e um lugar de separação de Deus. Essa história aqui, para aqueles que são novos, eu vou ler e vamos dar uma explicação. Aqui, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalavam esplendidamente. E havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíram na mesa do rico, até os cães lhe lamberem as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado em tormentos. E além de tudo, está posto o grande abismo entre nós e vós, de sorte que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que me dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, a rebelião. Abraão, porém, respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que eu quero mostrar aqui nessa passagem? A palavra de Deus vai mostrando aqui desde o versículo, capítulo 15, quando os publicanos e pecadores vêm ouvir a Jesus. Aqui a gente observa que nessa parábola é uma resposta de Deus aos preconceitos aqui. É um preconceito dos fariseus, a uma classe marginalizada naquela época. Porque ele diz aqui no versículo 2: você recebe esses pecadores. E Jesus está mostrando que não há status, não há critério aqui conhecer um homem rico para ter a recompensa futura. Não é isso que faz o homem chegar aos céus. A pessoa pode ter prosperidade, pode ter bênção, mas não há status que coloca ele, e nem a pobreza. É uma questão da fé da promessa. Mas a palavra de Deus também mostra aqui no versículo, quando ele coloca aqui: Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens de vida, e Lázaro igualmente males. Porém aqui ele está consolado em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então a palavra de Deus mostra aqui que esse destino é decidido em nossa vida, aqui em vida. Há uma coisa que o destino, do que onde nós vamos passar, é decidido aqui. Depois de morto, a Bíblia vai mostrar que vai quebrar muitas coisas em relação às pessoas acharem que os mortos podem falar depois de mortos. Essa passagem aqui vai mostrar, Jesus, quando a palavra vai dizer assim: pede que alguém vá lá e fale. E a palavra de Deus diz aqui, olha: se alguém dentre os mortos for ter com eles, no versículo 30, a rebelião. E a palavra diz: se não houve Moisés e os profetas. Meu irmão, sabe o que está dizendo aqui?
Nós vamos conhecer a vontade de Deus revelada através da totalidade da Escritura. Se você não conhece a palavra de Deus, tem que conhecer aqui, ó. É aqui na terra. Moisés, profeta, é a totalidade da palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nós vamos garantir céu. É com Jesus Cristo que eu vou garantir a vida eterna. Glória a Deus. Então não adianta. Há uma maneira só de um morto poder falar, se ele for ressuscitado. Só se ressuscitar. Então se quebra muitas coisas que o inimigo tem tentado fazer que o homem perca a direção, colocando uma ideia de que o morto pode falar através de alguém. Isso não é real. O morto só pode falar se ele ressuscitar e não é mais morto. Depois de morto, ele não vai mais poder falar. E a palavra de Deus diz que aqui há uma situação que o inimigo faz todas as estratégias no preconceito de um detalhe, achando que um não pode, outro pode, tirando a expectativa da bênção de Deus. E o Senhor mostra, claro que você pode falar aqui, poxa pastor, então esse lugar, nessa palavra a gente tem que ter um certo cuidado, porque se o lugar do céu é um lugar de conforto, como no céu alguém vai lembrar? Então Lázaro não lembra de ninguém em relação. Quem está em sofrimento é o rico, é o que está no inferno. Alguém vai falar, poxa, mas esse lugar é um lugar de descanso, é um lugar de paz? Como aqui Lázaro, mas a ideia do judeu é que, como ele era o filho de Abraão, eles poderiam ter essa garantia da bênção. Mas não é por ser filho de Abraão, é por ser filho de Deus que dá garantia de salvação. A palavra de Deus, o que me leva a falar nessa manhã, é que se céu existe, e se inferno existe, e se o inimigo está ainda trabalhando, você tem que ter cuidado. E aqui que eu vou fechar o ponto principal da minha mensagem. Você tem que ter cuidado. Porque se você é um cristão, o inimigo vai fazer tudo para te desviar do caminho. Ele vai tentar distorcer a palavra de Deus. A primeira coisa que o inimigo faz é tentar distorcer essa palavra. É por isso que a gente está vendo tantas coisas acontecendo no meio do povo de Deus. Tantas coisas estão sendo aceitas porque a gente acha que é assim e estão quebrando os princípios de Deus. Hoje nós estamos falando dos princípios. Então o inimigo tenta atrapalhar o que? Tirando, arrancando a sua sustentação. Eu vou para o céu, glória a Deus. Eu já aceitei Jesus, glória a Deus. Eu tenho certeza da bênção, glória a Deus. Mas você está conseguindo ficar firme? Sabe que o inimigo não está fazendo alguma maneira, dando uma rasteira, tentando tirar você do caminho, tirar você do propósito? As coisas que estão acontecendo, é bom sentir a presença de Deus, isso nos fortalece. Mas é bom a gente perceber que o inimigo faz estratégias. E uma das estratégias vai que ele tira as suas forças, vai que ele tira a tua sustentação, ele age com as forças espirituais. E aonde? Eu quero ter aqui, ele coloca intrigas. Se ele não pode tirar você da aliança de Deus, se ele sabe que você já é servo, vai prestar atenção agora. Se ele sabe que você é servo de Deus, você já está com o seu nome escrito no livro da vida, ele não pode arrancar essa árvore, porque a palavra de Deus diz que nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. E tudo que a gente faz, então a árvore não dá para ser arrancada, mas ele pode mexer na sustentação da árvore. Ele vai lá na raiz. É aqui que ele vai mexer. Ele quer fazer alguma coisa, fazer alguma forma que a sua árvore seja arrancada. Ele vai usar essas perdas aqui, ó. Ele vai usar uma força das trevas, intriga. Ele vai usar o medo. Ele vai usar a dúvida. Então, como cristão, você como cristão que sabe que tem o céu, sabe que Jesus está contigo, sabe que o Senhor está te protegendo, sabe que o Senhor anda contigo. Eu estava pensando no discipulado do Espírito Santo. Eu falei, Senhor, tu faz discipulado comigo, estou no discipulador mesmo.
disseste que todos estariam comigo, ao meu lado. Eu sou discipulado. É o discípulo ao lado. Eu estou ao lado do Espírito Santo. Você está ao lado do Espírito Santo também? Ele vai te ensinando, não, por aqui não, faz assim, vai lá, coisa, vai, ora agora, Senhor. Aí você ora, ô Senhor, aí a proteção. A Maiara está contando um detalhe que aconteceu com ela, né? Ela entrou no ônibus, os caras abriram a porta, tentaram aquela leva de pessoas para roubar, aí saíram pegando o telefone de todo mundo. Pegaram, pegou o seu telefone, né? Aí pegou o seu telefone e queria levar a bolsa, né? Não? Entraram, pegaram outra coisa para você ver como estão as coisas. Mas a proteção de Deus, o livramento de Deus, aqui mesmo na rua, como o senhor estava andando, foi roubar a carteira dele, dando um tiro nele, morreu. Depois ele deixou na rua do bicho. Ontem. É Deus ali do lado, te guardando. Você orou e Deus não permite que o mal ocorra na tua vida. Amém, irmão? É Deus guardando, protegendo. Mas o inimigo quer fazer tudo para você se decepcionar. Você se decepcionar. Eu fui roubado. Como pode isso? É agora. E aí, Jesus, como fica? Para que ele mexa nessa área aqui, ó. São as forças das trevas agindo. O inimigo vai fazendo tudo para a gente perder a direção. Houve uma pergunta muito interessante. E a nossa fé? Aí o inimigo entra aí, ou na dúvida, para tirar a tua questão. Você crê? Aí fala, não, olha, você não vai receber não. Não vai ter resposta não. Sabe por quê? Porque ele quer que você, de alguma maneira, você se rebele contra Deus. De alguma maneira, quantos cristãos, quantas pessoas que aceitaram Jesus ou estão fora da igreja? Quantas pessoas estão aí, se você for falar, já fui da igreja, eu já fui diácono, eu já fui levita, eu já fui, até falo assim, já fui pastor. O que aconteceu? Sabe o que é? É um ataque. Irmãos, você tem que estar atento a isso. O inimigo não só está atacando as tuas finanças, não. Sai o seguinte: mulher de 35 anos, ela é. Quer conhecer companheiro. Aí vem outra lá. Esse aqui. Então você está percebendo, né? Vitória. Você começou. Expressão da vitória, muito bom. Sabe o que eu faço? Você, minha esposa, olha o que acontece aqui no site. Você precisa saber disso. Para você depois não pensar que eu estou entrando. Você entra, eles mandam hoje. Eles mandam no site, você não entrou. Por isso você não julga ninguém. Você vê no. Eu estava falando com o irmão aqui, que eu estou no site dele, várias mulheres já atingiram ele, é orgulhoso. Eu sou Bia. Ele trabalha na minha área. Está entendendo o que eu estou falando? Amém. Vocês estão comigo aqui? Amém. Ele fala, vocês estão aí, ele trabalha na minha área, conseguir mexer na sustentação dele. Mais um pouquinho arrebenta a árvore dele. Mais um pouquinho essa árvore vai cair. Ele vai escandalizar o povo de Deus. Se ele não sair da igreja, pelo menos eu tiro uns 10 lá daquela igreja. Você entendeu com essa peça? Você tem que vigiar, você tem que vigiar. Você entende isso, irmãos? Amém. Você entende isso, irmão? Você entende isso? Você que está novo na igreja. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente, não. Eu não estou aqui para bater na tua costinha. Agora nós somos de Jesus, não. Eu estou dizendo o seguinte: nós vamos morar no céu e ninguém vai tirar a gente desse caminho. Amém. Mas temos que ter conhecimento. Para que quando a semana acontecer, quando vier os ataques, você tem que levar a palavra. O inimigo vai usar a força das trevas, vai usar o pecado e vai usar os conflitos. Eu não vou deixar que isso aconteça. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou falar com o meu discipulador, ora por mim, me ajuda, vou falar com o pastor, vou falar com os líderes. Ontem nós estávamos aqui na reunião, o professor Elcio levantou e foi responder alguém. Eu achei isso importante. Ele falou, aqui foi, o pastor estava dando uma informação, a pessoa que pediu, ótimo, pensa que está precisando de informação, não deu tempo, pergunta ao professor Elcio, pergunta ao Wagner, ao Roberto, aos pastores, aos líderes, ao seu discipulador. Ninguém é melhor, pergunta a irmã Vera que está chegando agora. Pode perguntar a ela, que daqui a pouco eu vou apresentá-la. Entende, irmãos? Não se deixe. Pastor, eu já tenho algo aqui, ó. Irmãos, eu estou tentando já acabar mesmo. Mas eu ainda preciso falar alguma coisa. Amém, igreja? Eu prometi que ia acabar meio-dia, mas eu não sei se vai acabar meio-dia hoje.
Vocês ficam comigo? Amém. Então, deixa eu falar uma coisa, às vezes existem áreas da nossa vida que estão aqui, ó, ainda precisam ser libertas. Então o inimigo sabe disso. Ele fala assim, ele vai para o céu, mas eu vou tentar trabalhar nessa área aí. Você está me entendendo? É por isso que está tantas famílias tendo desgraça sendo cristão. Eu não estou falando do ímpio, não. Eu estou falando aquele que não quer seguir a palavra de Deus como estatuto, como regra, como princípio. Eu estou falando com os justos. Porque a palavra de Deus diz aqui que os justos vão viver dessa bênção. E é por isso que há tantos problemas dentro de casa. Porque existe algo que você não deixa Deus trabalhar. O inimigo conhece isso. Estava falando aqui sobre aquele pastor que foi convidado para dar a palavra. O comportamento dele não é o comportamento cristão. E aí o pastor estava ouvindo isso, me encontrou para discipular. E ele estava lá, e na hora que o pastor falou, você vai lá, vai dar a palavra lá na igreja. Ele foi, né? Ele foi para dar a palavra na igreja. Chegou lá, antes de chegar lá, o carro se escangalhou. E ele começou a xingar. Tem gente assim, né? Tem gente assim. Vai se ser da igreja, o palavrão começa, né? A raiz, a sustentação. Como você fala a língua dos anjos, você aqui, no santo dos santos, tua fumaça me esconde. Eu chego lá, aqui nesse mundo as trevas me escondem. Lá é uma coisa, aqui é outra. Aí o inimigo sabe que você fica acima do muro. Eu vou arrebentar a sustentação dele. Você está entendendo? Amém. Senhor, essa palavra que tu me desse, eu vou dar. Irmão, você precisa saber disso. E aí ele foi e começou a xingar. Aí parou o carro do lado. O carro do lado veio ajudar ele. E aí falou, aí começou a xingando, palavrão. Aí, vamos cortar a informação. Ele disse, meu amigo, eu estou vendo isso está muito conturbado. Eu quero convidar você a ir na igreja. Eu quero convidar você na minha igreja, porque tem um pastor lá que vai lá. E vai dar a palavra lá na igreja. E você precisa ouvir o testemunho dele. Você precisa. E o nome dele é X. Quando ele viu o nome era ele. Não, você vai na minha casa, você vai comer comigo, nós vamos para a igreja. Você está no primeiro banco. Hã? E você vai sentar. E você vai sentar, eu quero ser no primeiro banco, para você poder ouvir ele. Aí, era ele, né? Aí ele pegou o carro. Aí você vai me seguir com o seu carro. Aí ele falou, não, eu vou meter o pé aqui no acelerador, vou sair dessa, cara. E aí ele mete o pé no acelerador e sai. Aí o Senhor fala com ele. Você se arrepende, humilha, acerta. Ele, não, aí ele ouviu a voz de Deus e parou. Aí o carro parou e falou, pastor, quem é o nome daquela pessoa que o senhor disse que vai? Ah, essa pessoa aqui sou eu, pastor. É você que vai estar lá. Você precisa se converter. Aí ele pediu perdão a Deus e tal. E aí o pastor orou, tal. E ele foi dar o testemunho na igreja naquele momento. E foi uma bênção. Deus havia mudado a vida dele. Às vezes nós estamos dentro da igreja e ainda existem coisinhas que estão lá escondidas. Por isso que você não está tendo vitória. Você está entendendo por quê? Senhor, age nisso, Deus. Eu creio, sei que você crê. Deus sabe que você crê. Deus não está duvidando da sua crença, não. Mas por que não está conseguindo? Porque tem uma áreazinha que você está deixando de trabalhar. O inimigo está tirando a tua sustentação. Ele está tirando a tua vitória. Porque na hora que você faz um projeto, ele vai lá com a ação do pecado e te destrói por causa do pecado. Por causa da informação. Você está me entendendo? Amém. É isso que a gente precisa acertar. Então, simples caminhar com Jesus é acerto. É de vitória em vitória, mas tem a tua parte. Não pensa que reino de Deus é tudo fácil, não. Amém? Agora eu vou parar. Agora você tem que preparar. Então você se tinha que preparar, eu vou parar aqui. Eu quero ter feito a conclusão. Mas você tinha que essa é aqui. Que Deus nos abençoe. Amém.